Olá, seja bem-vindo a mais um Café com Visão. Eu tenho falado todas as segundas-feiras que essa semana será a melhor semana da sua vida. Deus é um Deus de novidades de vida, por isso tem expectativas poderosas, porque o Senhor te surpreenderá. Eu gostaria de fazer uma propaganda aqui, não uma propaganda, um agradecimento. Tem irmãos que têm sido profundamente marcado com o Café com Visão. E olha que o pessoal de Brasília me presenteou, o pastor Pedro, Café com Visão. Estou até pensando em vender aqui umas caderninhos de anotações aqui, para que você possa nas suas manhãs fazer os seus devocionais. E olha que bênção de Deus! Café com Visão, aleluia, muito obrigado. Vamos lá, eu compartilhei na semana passada, eu particularmente fui muito abençoado por Deus. Hoje eu tenho 40 anos de idade, 16 anos de casado e 2 filhos. E quando eu olho para trás, eu percebo que em algum momento da minha vida ali, houve uma mudança, uma chave virou na minha cabeça. Eu lido com pastores e com obreiros, com pessoas de todo lugar do mundo. E a crise de muita gente é: pastor, por que a minha vida não rompe? Por que, pastor, que as coisas não vão para frente? Eu compartilhei na semana passada sobre a fé. O que é a fé? Na fé não existe dúvida, ela tem uma certeza. Quando a sua fé ela tem dúvidas, como diz aqui em Tiago capítulo 1, versículo 6, você é levado como uma onda, o vento ele move, ele governa a sua vida. Eu lembro quando eu jogava bola, às vezes nós começamos as coisas motivados, felizes, empolgados, mas quando vem a adversidade, a pressão, você sucumbe. Tem pessoas que literalmente elas abandonam o casamento, abandonam a célula, abandonam o empreendimento. O cemitério é um lugar de muitos sonhos enterrados. Você precisa aprender a viver em vida. O que é isso, viver em vida? Uma coisa é você viver, outra coisa é você viver intensamente em vida, com alegria, empolgado. Eu me lembro, na minha adolescência, na escola, quando tinha os passeios ali da turma, que a gente ia num parque, algum lugar, eu ficava tão empolgado, eu nem dormia à noite, porque era um dia especial. E você precisa entender, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, que existem dias que são normais, mas existem dias que são especiais. E nesses dias se requer uma empolgação maior, uma motivação maior. Eu aprendi uma coisa na minha vida: se você quer ser vencedor, ande com quem é vencedor. E você percebe que um vencedor, normalmente, ele vive quase todos os dias empolgado, porque ele se coloca em situações de muitos desafios, ele acaba correndo com os gigantes. Então, todo dia são dias especiais, empolgantes. Um exemplo, eu estou aqui hoje compartilhando com você um café com visão. Mas hoje eu já fiz exercício físico, acordei às 6 horas da manhã, já orei, já fiz o meu devocional, já fiz muitas coisas hoje. E hoje eu vou viajar, vou ficar 2 dias fora, ministrando a palavra de Deus, participando de reuniões. Na semana passada fui para Brasília, fui para Ponta Grossa. Então eu vivo empolgado. Então eu vou dizer, se você deseja ser um vencedor, você sabe que quando eu jogava bola, vou contar uma fraqueza que eu tinha, que eu trouxe essa fraqueza para dentro do ministério. E aí eu percebi que essa minha fraqueza dentro do ministério me atrapalhou muito. É uma pressão muito grande. Eu já disputei campeonato paulista, eu tinha empresário, aquela coisa toda, tinha muitos sonhos, eu viajava com os jogadores e tudo. E eu era um atacante, meia atacante. E eu carregava uma pressão muito grande dentro de mim. Eu era garoto propaganda da rádio Jovem Pan. Então, todo ano a Jovem Pan me patrocinava com roupas, camisetas, fazia propaganda e tudo deles, né? E aí, quando eu jogava, quando não eram partidas assim, que requeria uma responsabilidade muito grande, o time era muito fraco, eu arrebentava de fazer gol, aquela coisa toda. Mas quando a coisa era muito complicada, times grandes, adversários complicados, eu fugia dentro de campo. O que isso significa? Se eu estivesse na frente do gol, eu teria a obrigação de fazer o gol. Então eu tinha medo de errar. E por eu ter medo de errar, eu fugia de contextos dentro do campo. Porque se o time perdesse, eu seria o culpado. Então o que eu fazia? Quando a coisa estava favorável, eu me manifestava. Quando não estava, eu fugia.
Isso tem tudo a ver com a palavra de Deus. E eu falei no episódio passado sobre o filme Desafiando os Gigantes, quando você chuta acreditando que você errou. Mas a Bíblia deixa muito claro, a fé, ela não tem dúvida. E quando você faz algo duvidando no seu coração, você vai ser como um vento ali, a onda do mar, agitado de um lado para o outro. Tá cheio de crente assim. Ele está fugindo de ter conversas sérias com a mulher dele, ele está fugindo de criar os filhos dele, ele está fugindo das responsabilidades da célula, nem tem data para multiplicar a sua célula, você não tem alvos na sua vida, você não tem projetos. No próximo mês, dezembro, talvez, ou novembro, eu quero compartilhar sobre alvos para treinar você para 2024, porque 2024 será o melhor ano da sua vida. Então eu quero desafiar você a não fugir. Como que eu faço para não fugir? Você precisa se permitir se lançar ao desafio, abraçar a sua identidade de quem você é no Senhor. Você é filho amado, perdoado, e te dá coragem, confiança. Quando eu vim para o ministério, comecei a liderar, eu trouxe essa mentalidade de quando eu jogava bola. Eu fugia de colocar a data de multiplicação da célula, eu fugia de projetos, eu fugia de desafios, eu fugia de contextos complicados, eu fugia de ter conversa séria com pessoas, eu fugia. Eu era um líder de célula que eu não conseguia liderar de verdade a minha célula, mas eu tive uma experiência com Deus. Eu percebi que eu seria alguém fracassado na minha vida se eu não enfrentasse. O que é enfrentar? Então você pega o apóstolo Pedro, ele saiu andando sobre o mar. Eu sei que teve aquela adversidade, olhar para o vento contrário, afundar, mas ele teve uma atitude. Então eu quero desafiar você. Deus não te deu espírito de covardia, mas de ousadia. Para quê? Para cumprir o propósito de Deus. Tem muita gente que elas são governadas por sentimentos, por circunstâncias, pelo que as pessoas falam. Então olha como que é difícil viver nos dias de hoje. Você tem o diabo, e às vezes o diabo ele aparece em tempos muito difíceis na sua vida. Aí tem os seus sentimentos. Será que é de Deus? Será que eu vou? Será que eu não vou? Mas está tudo errado. Será que... Aí você é confuso. Tem as vozes do diabo, a voz de Deus no meio de tudo isso, tem a voz do seu patrão, a voz de tantos contextos. Eu lembro uma vez no programa do R.R. Soares, ele estava falando algo, isso há muitos anos atrás, que eles estavam na cruzada de evangelismo, uma cruzada de cura. E uma mulher tomava muitos remédios. Ela falou para o R.R. Soares, Deus mandou eu parar de tomar os remédios. Falou, moça, não é bem assim, cuidado. Ele pregando sobre fé e cura. No outro dia da cruzada, a mulher voltou. Falou, então, eu parei de tomar os remédios e eu consegui dormir essa noite tranquilamente. Ele foi e pediu perdão para ela, perdoa. E ele disse muitas vezes, o que a pessoa enxergou dentro dela não é o que seu líder enxergou. Aí seu líder quer ser prudente, aquela coisa toda, e atrapalha a fé das pessoas. Eu vou dizer, eu fico imaginando Pedro pisando o pé no mar. O que as pessoas falariam? Você é louco, você vai morrer, meu Deus do céu. Em muitos momentos da vida, você não vai ouvir vozes te apoiando, porque as pessoas não te amam, porque o desafio é muito grande e às vezes elas querem proteger você. Eu, quando fui para o seminário, turma especial, minha mãe disse, Ricardo, não faça isso, você vai se arrepender, meu Deus do céu, você pode ser pastor, mas não é dessa forma. Foi explicando, mas dentro de mim eu ouvi uma voz, vai. E eu fui e eu estou aqui até hoje. Hoje meus pais reconhecem que eu tomei a decisão mais importante da minha vida. Nós estamos falando aqui de um café com visão. Não adianta, qualquer coisa que você faça, que você não tenha visão, você vai ser exatamente isso aqui, você vai ser impelido e agitado pelo vento, porque você entra em algo duvidando. Então por isso cuidado com as vozes que você ouve, você pode naufragar naquilo que o Senhor tem para você. Que o Senhor te abençoe poderosamente e até o nosso próximo Café com Visão.